Bom dia, pessoal. Mais uma aula aqui, esta sobre posicionamento terrestre. Vamos começar a entender o seguinte. Na questão do posicionamento terrestre, a gente tem duas formas de orientação. O que é orientação? É saber para onde você vai. Aí a gente já começa a entrar nas questões dos pontos cardeais e colaterais. Aqui, ó, na rosa dos ventos, norte à nossa frente, sul atrás de nós, leste na nossa mão direita, oeste na nossa mão esquerda. Então veja bem, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Não, a gente não pode esquecer também dos pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. A gente também tem os pontos subcolaterais, mas vamos trabalhar com os cardeais e colaterais, tá? Então veja bem, vamos ver a situação. Você está numa situação onde não tem nenhum recurso, apenas os astros. E os astros, eles são bastante eficientes a nível de você conseguir se orientar. Como, por exemplo, vamos estar de dia, vamos ver o astro Sol. Então, o Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste, assim como todos os outros astros que têm esse mesmo movimento, a Lua, algumas estrelas, algumas constelações, tá? E aí, nesse sistema de localização geográfica, você precisará ficar na posição da Rosa dos Ventos, ou a posição do Cristo Redentor. Então vamos lá. O Sol, ele vai nascer no leste. Leste é tudo que está à sua direita. Então você pega a sua mão direita e aponta para o leste, da onde que o Sol está nascendo. A sua mão esquerda será apontada para oeste. Tudo que estará à sua frente é o norte e tudo que estará atrás é o sul. Bom, então você precisa ir para o norte, sul, leste, oeste, é muito fácil. Vamos usar os pontos colaterais. Poxa, eu preciso ir, professor, para o nordeste. Então você, norte à sua frente com leste, nordeste. Ah, eu preciso ir agora para o sudeste. Então, sul com leste, sudeste. E assim vai. Agora, existem outras formas de você também se orientar, não só pelos astros, mas pelos instrumentos. Então, vamos lá. Você tem dois instrumentos básicos. O instrumento GPS, que é um instrumento que todo celular tem, né? Todo recurso, todos os celulares têm esse recurso GPS, mas você tem também precisamente aparelhos específicos GPS, né? Que são aparelhos que dizem onde você está. Aquele balãozinho do Google, você está aqui. E a bússola, que diz basicamente para onde você vai, né? Que aponta o norte magnético da Terra. O norte magnético da Terra, ele é muito próximo ao norte geográfico, apontando todos os outros pontos. Se aponta o norte, a bússola vai ter desenhada lá a Rosa dos Ventos, então vai ter todos os outros pontos cardeais, colaterais, a bússola tem até os subcolaterais, muito interessante. Vamos lá, então a Rosa dos Ventos, como nós já falamos, mostra os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Não podemos esquecer também, quando a gente está usando a bússola, a gente tem que ter um mapa como auxílio, né? O GPS não precisa, o GPS já é completo, ele já tem um mapa digital todo, completo. Mas a bússola, você precisará usar os mapas.
E o mapa, você tem vários tipos. Você tem os mapas físicos que mostram as montanhas, né? Mostra onde estão os elementos físicos da paisagem. Você tem os mapas políticos, né? As divisões políticas dos estados, municípios, países. Você tem os mapas climáticos, os mapas topográficos, mapas específicos para estudo de variação de montanhas, altitudes, distribuição, como diz, topo, estudo do topo, estudo das elevações, né, topográficas. Aí você vai ter a rosa dos ventos, já explicada, e aí você vai ter os astros. Os astros, como eu já disse, nascem no leste e se põem no oeste. Agora, nova informação. Este é o chamado movimento aparente do Sol. Veja bem, o Sol ele não está em relação à Terra em movimento. O Sol está parado. Veja bem essa informação rápida aqui, ó. O Sol, mão aberta, emite luz. Planeta Terra, mão fechada, recebe luz. Então veja bem, na verdade o Sol em relação à Terra está parado. É a Terra quem está girando, fazendo um movimento de rotação. Só que aparentemente você acha que é o Sol que está se movimentando. Pessoal, o Sol não gira ao redor da Terra, tá? É a Terra quem está girando no seu próprio eixo, durante 24 horas e dando a impressão de que é o Sol quem está girando. Se você ainda achar que é o Sol, eu juro que é o Sol quem está se deslocando, é o mesmo fato de você achar que você está no ônibus em movimento, você olha pela janela e acha que é o poste que está saindo correndo. Ou então, pega lá o prédio. Não, gente, o prédio, o poste, as árvores em relação a você que está se deslocando dentro do ônibus, está tudo parado. Você é quem está em movimento. Esse é o movimento aparente do Sol. Mais um detalhe aqui, ó. A bússola, ela faz com que a gente tenha a tomada de rumos, dizendo para onde vamos. O GPS já diz o posicionamento terrestre, o geográfico, onde estamos. É uma grande diferença, tá? E aí, uma localização terrestre, a gente já está chegando numa outra informação de uma outra aula, um outro assunto, mas vamos terminar esse. O assunto próximo será localização terrestre. Então vamos lá. Uma localização ocorre através das coordenadas geográficas, como a partir do encontro de uma latitude, através do ponto principal, zero, Equador, com uma longitude, a partir do ponto principal, Greenwich, também 0 grau. E aí, isso a gente verifica na rede geográfica mundial, onde basicamente um meridiano irá se encontrar com um paralelo, formando uma localização geográfica. Mas, como eu disse, esta aula é sobre posicionamento e orientação terrestre, né? Agora, a questão da localização terrestre é assunto para a próxima aula. Então, pessoal, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.